Então, convido todos para fazermos a nossa prece, para iniciarmos o nosso trabalho. Jesus, nosso mestre e amigo, mais uma vez estamos nesta noite aqui reunidos em teu nome e rogamos, Senhor, ao teu coração generoso, que nos ampare e nos envolva em tuas vibrações amorosas, para que possamos assimilar as tuas lições. Em nome de Deus, de Jesus, da corrente espiritual de paz e amor, então damos início ao nosso encontro desta noite. Perdão, o tema que nos propomos, então, essa noite, para dividirmos com os irmãos, é sobre a influência que os espíritos exercem na nossa vida. Então, seria a influência dos espíritos nas nossas vidas. Logo na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos afirma: os espíritos não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Então, sabemos que assim, os espíritos, então, eles influenciam, né? Nos influenciam o tempo todo, mas isto está sempre dentro de uma faixa considerável, né? Ou seja, sem atentar contra a lei de causa e efeito. É preciso que haja uma afinidade para que se estabeleça como se fosse um circuito mental, né, entre os dois espíritos, o encarnado e o desencarnado, né? Então, encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 301, né, os espíritos, então tem a questão feita por Allan Kardec, aos espíritos: dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? E os espíritos, então, nos respondem: a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância entre seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade, né? É como acontece com algumas plantas, né? Que elas só coexistem quando elas estão juntas, né? Senão elas não sobrevivem, né? No caso de nós, espíritos, né, humanizados, isso não é possível, porque nós somos seres unos, somos únicos, né? Eu serei sempre o mesmo espírito em todas as minhas encarnações. Eu posso mudar a minha vestidura carnal, digamos assim, né? A minha roupagem. Eu posso mudar de cor da pele, de sexo, de local de nascimento, de cor de olhos, mas eu serei, mudo o nome, né? Mas o meu espírito, né, sempre será como o espírito, né, de Adriana hoje, né? Então, isso é uma coisa bem importante que a gente não se esqueça. Então, em relação, então, a nosso relacionamento com os espíritos, né, trazemos, então, a menção de Paulo Apóstolo, né, que na primeira carta aos Hebreus, ele usa o termo nuvem de testemunhas, né? Então, pelas palavras de Paulo, então, abre aspas, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Veja bem, Paulo fala em corramos com perseverança uma corrida. A corrida, né? A nossa corrida ao rumo da perfeição moral. Então, ele complementa esta corrida proposta, onde temos os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, né? Então, é importante que constantemente, então, nós somos vistos e influenciados, onde quer que nós estejamos. E nós temos, então, dois tipos de testemunhas. Temos as testemunhas do corpo físico, que são aqueles que estão, né, aqui neste plano conosco,
e que convivem conosco, quer seja na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na casa espírita, onde quer que estejamos, né? E então, com estes, assim, é importante, então, que a gente mantenha sempre, então, uma conduta digna, né, para sermos, então, um exemplo positivo, né? Durante a vigília, no sono, nós sabemos que, então, é diferente, porque, né, o nosso espírito se desprende, então, do nosso corpo físico, e aí, então, faz as suas incursões. Mas durante a vigília, então, em relação às nossas testemunhas no corpo físico, a gente até tem como ter um certo controle, né? Porque, então, nós podemos não estar, ou convivermos em determinados ambientes, podemos não responder, né, algumas coisas que estamos pensando, podemos nos calar, né? Porém, isto não é possível com as nossas testemunhas espirituais, né? Com aqueles espíritos que são a nossa nuvem de testemunhas, né? Sabemos que a maioria de nós tem pelo menos uns 6 espíritos que sempre lhe acompanham, e esses espíritos, obviamente, estão na nossa mesma faixa vibratória, ou seja, eles pensam da maneira como nós. Eles estão, então, no mesmo nível evolutivo que nós estamos. Então, é importante, assim, tudo que nós pensamos, então, é o tipo de testemunha, o tipo de companhia que nós atraímos, né? Porque a gente não consegue mentir para eles, porque a maior parte deles, eles podem ler, então, a nossa mente, eles sabem o que se passa lá no nosso íntimo, né? Então, por isso que é importante a qualidade dos nossos pensamentos, porque através da qualidade dos nossos pensamentos é o tipo de testemunho espiritual que nós teremos a nos acompanhar, né? Então, se nós pensamos no mal, se emitimos pensamentos de vingança, se somos aqueles reclamões que estamos sempre reclamando da vida, estamos constantemente insatisfeitos, naturalmente nós atrairemos criaturas que vibram dessa mesma forma, né? Por outro lado, se somos pessoas com vontade de acertar, né? Se temos disposição para ajudar, para colaborar, né? Se cultivamos bons pensamentos, então, se estamos nos esforçando para nos melhorarmos, né? Para melhorarmos os nossos hábitos, né? Ou seja, podemos até aqui nos lembrar, então, da definição do que é o verdadeiro espírita, né? Que quem é o verdadeiro espírita, né? É aquele que se esforça para o seu melhoramento moral, né? Fazendo realmente um esforço para domar as suas más tendências. Então, quando nós nos comportamos assim, então, nós teremos companhias espirituais melhores, né? Então, teremos espíritos que estarão vibrando também nessa faixa de melhoramento moral. Bom, então isso tudo nos diz que não existe dúvida de que nós somos, então, os responsáveis pelas companhias espirituais que temos, né? Porque isso não é aleatório, não é um espírito que está passando, né, pela rua e diz, olha só, achei aquela senhora ali simpática, vou dar uma passeadinha com ela. Não é assim que funciona, né? A coisa toda em relação à nossa sintonia, né? Aquela conexão mental. Então, tem um verbetezinho, né, que fala assim, a gente cresceu ouvindo isso, né? Dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Nós espíritas, então, que temos esse conhecimento desta companhia constante que temos, né? Temos, então, a ideia bem diferente. Diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Né? E, então, como se dá essa influência espiritual em nossa vida? Né? E como podemos neutralizá-la? Porque nós já sabemos que essa influência se dá e, na verdade, já sabemos como ela se dá. Ela se dá através da faixa vibratória em que nós sintonizamos, através, então, da maneira como nós pensamos, porque o nosso pensamento é que vai refletir o que falamos e as nossas atitudes. Isso é um conjunto. A gente não fala e age de forma diferente, né, do que a gente pensa. A gente consegue, em alguns momentos, dar uma segurada, mas o nosso pensamento é que é o principal, né, o mandante, no final das contas.
Encontramos, então, todos nós, ou a maioria de nós, pelo menos, já ouviu falar, né? Tem um item do Livro dos Espíritos, que é a 459, né? Que é aquela pergunta que Kardec faz aos espíritos, se influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, e que os espíritos nos respondem que é muito mais do que nós podemos imaginar, né? Isso se encontra no capítulo 9, que se chama da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E antes dessa 459, na 456, ele diz o seguinte: veem os espíritos tudo o que fazemos? E eles respondem: podem ver, pois, que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Por isso que se liga conosco aquele que tem a mesma afinidade de pensamento e de sentimento que nós, né? Não se ocupam os que são indiferentes, ou seja, um espírito superior não vai me fazer companhia se eu estiver sendo aquela pessoa que está sempre reclamando da vida, que acha que tudo é ruim, que só olha para o meu umbigo, que não tem, né, a menor consideração por aqueles que estão ao meu redor, né? E na 457, ele diz assim: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E os espíritos respondem: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Olhem só que interessante, né? Nem atos, nem pensamentos lhe podem dissimular. Ou seja, até as coisas que a gente quer esconder da gente. Então, por isso que realmente a gente precisa se esforçar para tirar isso da nossa vida, né? Encontramos, então, um relato de Allan Kardec na Revista Espírita de 1958, que nos dá um exemplo, então, de como podemos neutralizar essas influências, né? Então, Kardec nos conta a respeito de um rapaz, de um moço, que eles identificam apenas como Sr. F, né? O Sr. F, ele estava sofrendo um processo de fascinação, né? Ele era uma pessoa, assim, educada, de caráter suave, benevolente, mas ele, então, estava precisando muito de ajuda. Inspirado pelo seu pai, desencarnado, este moço, o Sr. F, foi procurar por Allan Kardec, né? E aí, então, depois do contato com Allan Kardec, né, e com os espíritos superiores, então ele recebeu um conselho dos espíritos, né, que lhe recomendaram, olha qual foi a recomendação do plano espiritual para esse senhor F que estava sofrendo um processo de fascinação. Lhe recomendaram entregar-se a um trabalho rude, que não lhe deixasse tempo para ouvir as sugestões más. Ou seja, dá duro aí, trabalha muito, que quando tu estiver cansado, tu vai deitar, vai dormir, não vai conseguir nem pensar, e quando tu estiver adormecido, a gente vai poder te ajudar, né? Bom, e ele seguiu, então, essa orientação do plano espiritual, né? Ao fim do tratamento, o espírito que atuava sobre o senhor F, né, se manifestou, então, numa sessão mediúnica, e ele se identificou, então, inclusive com o nome, se chamava o senhor François de Lois, o espírito esse que obsediava o senhor F, e ele acabou confessando-se vencido. Ele se deu por vencido, porque realmente o rapaz conseguiu se libertar daquela relação que esse espírito conseguia, né, a influenciação que ele recebia. E o espírito, inclusive, exprimiu o desejo de progredir. Olhem só que beleza isso, né? Porque além dele se livrar dessa situação, dele poder se melhorar, dele poder crescer, né, moralmente, espiritualmente, ele acabou também fazendo um bem para o seu obsessor, né? E isso é maravilhoso. E é isso que acontece, né? Quando nós conseguimos também melhorar a nossa vibração, ou o espírito, ele se dá por vencido e ele também vai querer seguir, né, o nosso exemplo, ou ele vai, no mínimo, se afastar de nós e vai procurar um outro espírito que esteja, então, com as mesmas, um espírito encarnado, né, um encarnado que esteja, então, ainda nessa mesma faixa vibratória que esse espírito atrasado se encontra. Com relação a isso, então, a essa situação que contamos do senhor F,
Kardec, então, faz algumas observações, e dessas, assim, nós tiramos 3 que têm a ver, então, assim, com o nosso assunto desta noite, né? Primeiro, então, a primeira coisa que Kardec nos diz: os espíritos exercem sobre os homens uma influência salutar ou perniciosa. Não é preciso para isso ser médium. Ou seja, não são só os médiums que sofrem essa influência e que são obsidiados. Todos nós, sem exceção, sofremos isso. A segunda questão que tiramos, assim, a influência dos espíritos sobre nós, ela é constante, e todos acham-se expostos a ela, quer acreditem ou não. Ou seja, não somos só nós que sabemos disso, que sofremos influência. Todos os habitantes do planeta Terra têm a sua nuvem de testemunhas e por ela são influenciados. E a terceira consideração que retiramos é a seguinte: não há outro critério senão o bom senso. Essa é para nós espíritas, hein? Não há outro critério senão o bom senso para discernir o valor dos espíritos. Qualquer fórmula dada para esse fim pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Isso é Kardec falando. Ou seja, é o nosso bom senso. De novo, é o nosso livre-arbítrio, são as nossas escolhas. Ninguém escolhe por nós, né? Não existe uma receita mágica, não existe como uma receita de bolo. É o nosso bom senso, né? É o nosso fermentinho aqui, tira ou põe, então isso é o nosso bom senso, né? Bom, resumindo, então, assim, a influência espiritual só se concretiza em virtude, então, da sintonia que se estabelece entre os espíritos. Temos ainda uma outra história verídica, né, que foi trazida, então, no livro Cartas e Crônicas, psicografada por Chico, né, que é do irmão X, Humberto de Campos, que é a história da encarnação, da última encarnação de Custódio Saquarema, né? Na sua última encarnação, então, na época em que o livro foi psicografado, né, antes disso, talvez ele já tenha reencarnado, né, novamente, esse espírito Custódio Saquarema, então, quando ele veio para a reencarnação com esse nome, né, Custódio Saquarema, então ele teve, assim, uma encarnação que foi muito estudada e planejada, assim, ele veio com compromissos, né, e aí foi todo feito um planejamento, e aí foi, então, assim, ele nasceu num lar espírita, ele já foi, então, sendo evangelizado, ele tinha pais, né, que já eram, assim, cristãos, já eram devotados, né, então ele veio com um plano reencarnatório já, assim, bem alinhavadinho. Porém, o que aconteceu? Ele tinha, quando ele encarnou, ele também, então, tinha as testemunhas dele, a nuvem de testemunhas dele, ele tinha alguns débitos, né, com vários espíritos que, então, ficaram ao entorno dele e foram sugestionando ao longo da sua vida toda. E durante várias situações, ele foi recebendo, assim, sugestões, né, dos amigos espirituais, mas ele foi sempre aceitando as sugestões daqueles espíritos atrasados que o acompanhavam, né? Então, quando ele era jovem, ele não foi se dedicar, então, à seara espírita e ao trabalho cristão, porque ele é jovem, ele tinha que, né, fazer o que os jovens fazem, ir à festa, não sei o quê. Depois, quando ele se formou, ele tinha que ganhar dinheiro, depois ele tinha que ganhar mais dinheiro, porque ele tinha família, ele tinha compromisso social, e a vida foi passando, e ele sempre recebendo recados, né, assim, do plano espiritual, e sempre sem levar em consideração, considerando só o que era, sim, conveniente. Ele foi, né, deixando a vida, né, aquela coisa, deixa a vida me levar, né. E aí, quando ele chegou na velhice, e aí, então, a doença também o tomou conta, e ali ele se deu conta, assim, de todos os chamamentos que ele tinha tido e ele não tinha aproveitado, até nesse momento, os espíritos que o obsediavam o atormentaram, né? Porque o chamavam, então, de que ele estava velho, que ele já não tinha mais força para... O que ele queria agora, né? Com o espiritismo no final da vida, né? Que os filhos dele iam dizer que ele estava, né,
não estava neurologicamente bem, que ele podia, inclusive, ser interditado, né? E ele foi se deixando, e assim ele partiu para o plano espiritual em condições espirituais piores do que ele havia chegado nessa encarnação, né? E qual que é a conclusão disso, né? Porque, na verdade, assim, não teve nada de grave na vida dele, ele simplesmente só não foi assumindo os compromissos, ele foi postergando as coisas, aceitando aquelas sugestões negativas que ele recebeu. Então, no finalzinho, assim, tem uma nota de André Luiz, né? André Luiz diz assim: conforme o próprio Custódio Saquarema observou, seus perseguidores não lhe serviciaram o corpo, nem lhe conturbaram a mente. Acalentaram apenas o seu comodismo. Vejam bem, comodismo. E com isso, impediram-lhe qualquer passo renovador. Ele fora vítima, ao longo da existência, de uma espécie de obsessão disfarçada. Então, é muito importante que nós prestemos atenção, porque essa obsessãozinha, assim, né, essa coisa que não é, né, entre aspas, né, uma obsessãozinha, todos nós acabamos sofrendo, né, essas influências de, hoje não, estou cansada, hoje eu não vou, hoje eu não posso, quando eu me aposentar eu vou me dedicar, e assim a nossa, né, a vida vai passando, porque a vida passa muito depressa, e a gente vai, então, perdendo as oportunidades, né, de iniciarmos uma tarefa, e aí, então, galgando depois, então, novos compromissos, e realmente, assim, nos abraçando, então, na verdade, né, a nossa vida, né, então, é nesse sentido. Então, eu achei interessante trazer essas duas situações, porque nos mostra como nós podemos, então, realmente nos apoderarmos da nossa vida e mudarmos a nossa história, ou podemos simplesmente, como custódio, nos acomodarmos, porque aqui nas coisas da terra, assim, tem distração é o que não nos falta. A gente é que tem que ter o foco no que a gente realmente entende que é importante, né? Então, trazemos novamente assim, algumas considerações de Allan Kardec, né, em relação a essa situação, e ele nos coloca, inclusive, porque na questão 462 do Livro dos Espíritos, está colocado assim: como fazer essa distinção do que é um pensamento nosso e do que é a influência dos espíritos, né? E Kardec nos diz que, se fosse útil, pudéssemos claramente distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que não são sugeridos, Deus nos teria dado o meio, assim como nos dá o distinguir entre o dia e a noite. Quando algo fica impreciso, é que assim convém ao nosso benefício. Essas são palavras do nosso codificador. E aí ele conclui nos dizendo: importante, porém, é saber que, independente de sugestão ou não, ou seja, se o pensamento é nosso ou se é a sugestão de um espírito, a responsabilidade pelos atos é inteiramente nossa, cabendo-nos, então, o mérito pelo bem que resulta da nossa ação, ou o demérito se a ação for negativa, ou seja, é a nossa liberdade, é o respeito ao nosso livre-arbítrio e, consequentemente, a lei de ação e reação. Perdi um pouquinho da hora aqui, desculpa. Continuando, então, o nosso tema, né? Encontramos umas colocações muito interessantes no livro que se chama Páginas de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Cagliari, onde ele comenta e ele fala de uma expressão que é muito usada por André Luiz em toda a sua obra, né? Que se chama sobre a nossa casa mental, né? A casa mental, ou seja, os nossos sentimentos, né? E os nossos pensamentos, obviamente. Então, nos diz Rodolfo Cagliari: não podemos descuidar da nossa casa mental e seguir vida fora, arrastados pela ação maléfica dos espíritos atrasados. É o tal do deixa a vida me levar, né? Então, ele nos diz assim: os espíritos infelizes de mente ultrajada vivem mais com os companheiros encarnados do que se supõe, porque eles necessitam dos nossos fluidos grosseiros ainda da matéria, né?
Então, eles se misturam nas nossas atividades comuns, eles perambulam no nosso ninho doméstico, participam das nossas conversações pela influência, seguem com os nossos comensais, ou seja, quando nós estamos nos alimentando, porque os espíritos mais atrasados, né, ditos espíritos assim inferiores, eles ainda têm necessidade dessa sensação das coisas da carne, né? Então, ele nos diz assim, perturbam-se e perturbam, sofrem e fazem sofrer, odeiam e geram ódios, infelicitados e infelicitam. Então, são as nossas consequências, as consequências que nós teremos, ficaremos perturbados, sofreremos, odiaremos, e seremos infelizes, porque estamos nos deixando levar por esses espíritos, né? E aí, então, mais uma vez, assim, como vamos neutralizar esta influência, né? E nos lembramos do que, então, Emmanuel já nos ensinou, quando ele nos fala sobre a caridade essencial, né? Que trata-se, então, da caridade, porque da caridade, né? Que seria a prática do bem, né? Então, caridade essencial seria pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos de Jesus, né? Então, é a caridade para que possamos realmente vivermos nele, vivermos em Jesus, para que Jesus possa viver em nós, né? Então, precisamos tudo começa com o pensamento. De novo, mais uma vez, o pensamento, que é aonde os espíritos desencarnados conseguem também chegar em nós, né? Então, é muito importante a prática do bem, né? Então, e tem que estar lá no nosso pensamento, não só no nosso exterior. Né? E aí, então, quando que isso vai cessar, essa influência espiritual, né? Será que isso vai cessar? Será que isso é desde quando que isso acontece, né? Então, na questão 469, que são todas do mesmo capítulo, né, da interferência do plano espiritual nas nossas vidas, os espíritos, então, nos dizem assim, essa influência só se exerce, a pergunta é, essa influência só se exerce sobre o espírito em sua origem, ou seja, lá no espírito primitivo? E eles respondem não. Ela o acompanha na sua vida de espírito até que este espírito haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistam de obsidiá-lo. Ou seja, ele passa numa fase, né, para uma faixa tal que não tem mais como ser obsidiado, né? E aí, então, ele explica que para conseguir império sobre si mesmo significa, o que seria eu ter um império sobre mim mesmo? Seria elevar-se moralmente, elevar o chamado padrão vibratório. E como que se consegue isso? Repetindo, com os bons pensamentos, com bons sentimentos e com bons atos. Ou seja, pela prática constante do bem, né? Então, o nosso tempo está se esgotando, e então vamos trazer, então, assim, para o nosso encerramento, só uma síntese, então, do que nós conversamos agora nesses poucos minutos, né? Então, seria assim, as relações dos espíritos, então, com os homens, elas são constantes, os bons espíritos nos incitam para o bem, né? Nos sustentam nas nossas provas de vida, né? Nós chamamos os nossos anjos de guarda, nos ajudam a suportá-las com coragem e com resignação. E os maus, né, ou na verdade os espíritos atrasados, são aqueles que tendem a nos impelir para o mal, né? Que o mal não precisa ser necessariamente também coisas tão graves, né? Mas o comodismo, como foi a história do Saquarema, não deixa de ser um mal, né? Então, assim, não podemos nos deixar acomodar. Eu acho que isso é uma lição muito importante dessa história, né? A simpatia que atrai um espírito para o outro, então, lembre-se, resulta da perfeita concordância dos nossos pendores e dos nossos instintos. E aí, então, fica a dica, né? Que a misericórdia divina, ela nunca esquece de nós. Nós é que muitas vezes nos esquecemos de Deus. Precisamos, então, realmente, assim, despertar para as coisas do Espírito. Esta é a nossa meta de vida.
O nosso tempo, então, se esgotou. Eu agradeço muito a atenção dos irmãos que estão aqui agremiados conosco e convido, então, a todos para fazermos a nossa prece de encerramento, aonde trago, então, uma homenagem àquele que é um exemplo para nós, né, que literalmente se despiu de tudo para seguir Jesus, que foi São Francisco. Então, fazemos então a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a paz de Jesus esteja conosco, que Ele nos abençoe e nos guarde todos os dias. Paz e amor, boa noite.